Beleza. Completando o conjunto de linguagens que compõem o SQL, eu tenho a DTL. E o que é a DTL? Data Transaction Language. O banco de dados, tudo que você faz é uma transação. Essa transação envolve objetos. E aí, tudo é gerenciado através da DTL, de comandos. Tá? Ela tem o Start Transaction, que inicia uma transação. Ela tem o Commit, que é o cara que concretiza a transação, e o Rollback, o cara que anula a transação. Como é que funciona isso? Se eu fizer um Insert, eu estou dando um Start Transaction. Automaticamente, eu estou iniciando a transação. Tá? Então, dei um Insert na tabela. Automaticamente, ele iniciou uma transação. Se eu der um Commit, ele vai lá e concretiza essa transação. O que é concretizar? Quando eu dou um start na transação, ela fica como se fosse um cache. Tá? Ela não está gravada fisicamente lá no meu banco. A partir do momento que eu dou o commit, aí sim, ela está concretizada, gravada no banco. Se eu ver que não é isso, eu vou dar um rollback e ele vai cancelar isso aí. Então, ó, como é que funciona o famoso commit e o rollback? Eu tenho aqui, ó, botãozinho, efetuar commit, ou F11. Botãozinho, fazer rollback, ou F12. Ou então, eu digito commit. Então, as transações que eu acabei de fazer, como, por exemplo, a inserção dos dados naquelas tabelas, todas elas foram feitas e startou uma transação. Agora, eu preciso concretizar ou não. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu vou fechar o SGBD. Sair. Primeira coisa que vai me perguntar é, olha, tem uma transação que foi iniciada, Start Transaction, e aí você precisa decidir o que você quer fazer. Você quer concretizar ela através de um commit? Você quer efetuar rollback? Né? O que você quer fazer com isso aí? Não, eu vou efetuar um rollback, por exemplo. Vocês viram? Está tudo gravado lá na tabelinha. Só que eu vou fazer um rollback. Ok. Aqui eu não quero salvar a minha base, a minha sessão. Fechou. Beleza? Então, se eu for lá agora e abrir novamente o SQL Developer, como eu fiz rollback em todos aqueles inserts que nós fizemos, as tabelas estão vazias novamente. Tá? Então, fiquem sempre atentos. Todos os comandos que você iniciar, ele vai iniciar uma transação. Essa transação só será concretizada na hora que você der um commit, ou caso você não queira efetivar ela, aí você vai lá e faz o rollback, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, vou logar aqui de novo na nossa aula DCL. Vai demorar um pouquinho, porque toda vez que eu estou com o Meet aberto, o meu notebook sofre pra caramba. Acho que ele está mais cansado que eu. Bom, tá lá. Tá aqui as tabelas. Vamos lá ver a tabela de clientes. Trouxe a coluna. Cadê os dados? Não tem nada. Beleza? Então, para que eu faça a inserção e seja gravado efetivamente na minha base de dados, eu preciso fazer o famoso commit. Se eu não mandar fazer o commit e for fechar o SGBD, ele vira para mim e fala, ô, você quer fazer commit ou você quer fazer rollback? E aí? Então tá lá, feito o insert, e agora a gente vem aqui e dá um commit. Se você vier aqui nas mensagens de log, tá lá, ó, o horário que foi feito o commit e o status, bem sucedido. Ou seja, agora os dados estão gravados realmente na tabela de clientes. Beleza? Então, se a gente fizer a mesma coisa para todo mundo,
Eu não preciso, pessoal, ficar dando um commit a cada vez, não. Eu posso fazer inserção em todas as tabelas. Tá? E aí só depois fazer o commit. Ele vai concretizar todas as transações pendentes. Tá lá. Fred, eu queria ver aqui, na hora que eu for escrever um script e tal, eu sei que em C lá tem o barra barra, barra asterisco. Como é que funciona para mim comentar? Aqui é assim, ó, tracinho, tracinho, tá? O que você escrever tracinho, tracinho, ó, ele fica mais apagadinho. E é um comentário, beleza? Já fica dito também. Mais alguém chegando. Mas o barra asterisco também, barra asterisco também fecha, não fecha? Um bloco? Oi? O barra asterisco. Fala barra asterisco? Isso. Sim, senhor. É para mais linhas, né? Isso, para ser um bloco de comentários e não só uma linha. Uhum. É, isso é importante também. Bom, então, bora lá. Então, moçada, dúvidas em relação a DTL? Tranquilo, até o momento nenhum. Não, até agora nada, não. Tranquilo. Olha, então vamos divertir agora. Bom, vamos falar um pouquinho do Data Query Language. O que é o Data Query Language? É basicamente o select da vida, tá? Para que serve o select? Para selecionar subconjuntos de tuplas ou subconjuntos de registros, tá? De uma única tabela, de várias tabelas, tá? Então, o select é para buscar realmente os dados de acordo com a necessidade de cada um dos DBAs e apresentá-los, né, para N aplicações. Eu consigo ordenar dados, eu consigo fazer agrupamento, eu consigo aplicar funções aritméticas numa tabela inteira, só num valor, consigo fazer filtros, tá? Separar ali, fazer seleções. Então dá para fazer de tudo. E sem mexer na estrutura e nem nos dados das tabelas. Lembrem-se que quando você dá um select, você extrai informações das tabelas sem fazer algum tipo de alteração, ou melhor, sem manipular esses dados nas tabelas. Tá? Então, quando você dá um select e traz lá aquele tanto de dado, aplica uma função naquele dado do seu select, você não está alterando lá na tabela. Você está criando um subconjunto com os dados no formato que você está precisando. Tá bom? Então, fique isso bem claro. Tem mais alguém chegando. Beleza. Bom, vamos lá então. Então, praticamente, eu tenho uma sentença que define a linguagem DQL, Data Query Language, que é o select. Então, olha, a sentença select ela é composta basicamente de 3 cláusulas. O próprio select, a cláusula from e a cláusula where. A cláusula where, vocês já viram lá, com as operações de delete e update. Tá? É uma condição. Funciona do mesmo jeito. Eu tenho na cláusula select para me informar quais os atributos, ou seja, quais as colunas que eu quero nessa minha consulta, ou nesse meu subconjunto. Tá? Então eu vou falar, olha, eu quero o código do cliente, quero o nome do cliente, quero o número do pedido desse cliente e quero, sei lá, a data do pedido. Eu estou informando o quê? Quais os atributos que eu quero compor o meu subconjunto, ou a minha tabelinha virtual que ele vai gerar. Tá? Então, é select e todos os atributos que você deseja mostrar. Ou seja, você está definindo quais as colunas da sua planilha, por exemplo. E aí eu tenho a cláusula from, para informar o quê? Para informar aonde, em quais tabelas eu vou buscar essas informações.
tá? Para mim compor esses atributos desejados. E aí, por último, eu vou trabalhar com a cláusula where, para quê? Para estabelecer as condições do meu subconjunto. Então, está aqui como conceito para vocês, ó, a cláusula select é utilizada para relacionar os atributos desejados no resultado de uma consulta. O resultado de uma consulta em SQL, assim como na álgebra relacional, é uma relação. A cláusula from corresponde à operação de produto cartesiano da álgebra relacional. Ela associa as relações que serão pesquisadas durante a avaliação de uma consulta. Traduzindo isso aí, a cláusula from, ela corresponde aos conjuntos de busca que você vai utilizar. Então, se eu vou montar uma pesquisa e essa pesquisa vai gerar um subconjunto, eu tenho que falar aonde, em quais conjuntos estão as informações que eu desejo buscar, ok? E a cláusula where corresponde à operação de seleção da álgebra relacional, ou seja, eu vou selecionar, eu vou aplicar uma condição e só me interessa as informações que atendem a essa condição. Então, olha, ela consiste de um predicado envolvendo atributos das relações que aparecem na cláusula from. Ou seja, eu vou informar qual a condição que será aplicado naqueles conjuntos da cláusula from, aquelas tabelas também da cláusula from, que eu vou pegar como informação. Bom, eu acho que na prática a coisa vai ficar mais clara. Até porque, infelizmente, a gente não tem tempo de ver um capítulo só de álgebra relacional. Seria bem interessante, mas eu acredito que esse tipo de conhecimento vocês já carregam desde a época do ensino médio e não sei como é que estão as disciplinas de matemática do curso. Talvez alguma coisa vocês já tenham visto por aí. Mas não vai impedir vocês de saírem bem com o banco de dados. Tá bom? Então, ó, uma consulta típica em SQL tem o seguinte formato. Select, a lista de atributos. From, a lista de tabelas. E where, a condição. Então, olha, lista de atributos é uma lista de nomes de atributos cujos valores são recuperados pela consulta. Se você colocar um asterisco, select asterisco, from, exemplo, tabela de clientes, sem nenhuma condição, ele vai pegar todos os campos, tá? E trazer todas as informações. Então, o asterisco pode ser usado para denotar todos os atributos. Dentro da lista, pode ser utilizada a palavra-chave distinct para filtrar linhas duplicadas. Se acontecer de ter alguma linha duplicada, você pode utilizar o distinct para que você consiga eliminar essas linhas duplicadas. Mais para frente, a gente mostra mais alguns exemplos onde o distinct vai fazer toda a diferença. Lista de tabelas. Então, select, lista de atributos, from, lista de tabelas. Em quais tabelas eu pretendo processar a minha consulta? E a condição é uma expressão condicional que identifica as tuplas ou os registros a serem recuperados nessa consulta. Bom, quais os sinais que eu posso utilizar nessas condições de comparação da cláusula where? Então, está aqui, ó, eu tenho o sinal de igual, eu tenho não igual, eu tenho menor, eu tenho maior, eu tenho maior igual, eu tenho menor igual, e eu tenho N, que equivale àquele sinalzinho de OR, né, ou. Eu tenho o comando SUM, que também equivale ao OR, e eu tenho AL, que equivale ao AND. Ou seja, N e SUM vai restringir, e AL vai juntar. Beleza? Então, ou e. Exemplozinho simples, até para a gente começar e ir dando um pouquinho mais de dificuldade aos poucos. Tá? Então, exemplozinho simples. Select asterisco from clientes, where cliente igual a 15. O que ele vai me retornar? Se eu utilizei o asterisco, é porque
eu quero todos os atributos e eu não estou afim de digitar um por um. Então, eu coloco o asterisco e já vai trazer todos os atributos. Vou pesquisar todos os atributos apenas da tabela de clientes. E na condição, qual condição? O campo cliente tem que ter o valor igual a 15. Tá? Então, se eu fizer isso aí, ó, vamos para o nosso SGBD. Se eu colocar lá, select, asterisco, from clientes, where o campo cliente igual a 15. Então, se eu executar isso tudo aqui, ele vai ter que me retornar só a tupla ou o registro do cliente de código 15. Então, está aqui, ó, cliente de código 15, todos os atributos da tabela. O código do cliente, o nome, endereço, cidade, estado e CEP. Se eu não quiser utilizar o asterisco, eu posso definir quais os atributos que eu quero mostrar. Eu quero mostrar só o nome, vírgula, e quero mostrar cidade, vírgula, e o estado. Pronto. Se eu executar aqui, ele vai me mostrar quem? A lista de atributos da tabela alvo, que é clientes, e nessa condição. Luiz Fernando Marques, Garapava, São Paulo. Ah, eu queria saber o nome, a cidade, o estado, tá? Na tabela de clientes, onde o estado seja igual MG. Lembrem-se que quando você vai fazer a busca, ele é case sensitive. Tá? Se eu colocar MG minúsculo e não tiver aqui, ó, na minha tabela de clientes, nenhum MG minúsculo, pode ter o maiúsculo que ele não vai me trazer. Tá? Então, se eu executar esse carinha aqui, ó, o que ele me trouxe? Ele me trouxe uma relação de todos os clientes do estado de Minas Gerais. Quais os atributos? O que eu pedi: nome, cidade e estado. Então, tá todo mundo aqui. Ok? Beleza? Eu tenho ainda condições de intervalo. Tá? Então, eu posso aplicar uma condição dentro de um intervalo. Notem esse exemplo aqui. Ó. Eu posso utilizar o not como negativa, tanto para procurar entre x e y, quanto para não procurar entre x e y. Tá? Então, olha, estou selecionando todos os atributos da tabela de clientes, onde o código do cliente esteja entre 10 e 19. Tá? Eu poderia colocar também um not between 10 and 19. Ele ia pegar o quê? Todas as informações, todos os atributos da tabela de clientes, onde o código do cliente não estivesse entre 10 e 19. Ele ia pegar de 1 a 9 e de, sei lá, de 20 para cima, se tivesse. Ok? Professor, Oi? professor, o entre, o 10 está incluso no caso ou não? Oi? Por exemplo, aí no exemplo que você deu, que vai estar entre 10 e Vou 19. mostrar para você na prática, Iago. Ah, tá. Ó, bora lá. Select, asterisco, from clientes, where cliente between 10 e 19. Bom, tá lá. Iago, respondido? Ó, Respondido. 10, 11, 12 até o 19. Se eu colocar aqui, ó, um not 10 e 19, ele vai trazer de 1 até 9 e de 20 até 27. Beleza?
Condições lógicas e condições compostas. Bom, se eu quiser fazer uma condição composta, esse between aqui já é uma espécie de condição composta, né? Porque eu tenho um operador aqui. Então, toda vez que eu for fazer uma condição composta, eu preciso dos operadores. Not, and e or. Beleza? Então, toda vez eu vou precisar de um operador. Ah, eu quero saber. Vamos imaginar que eu não utilize o between. Eu posso fazer uma operação composta aqui, ó. Where código do cliente maior do que 10, end do cliente menor que 19. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o código cliente maior do que 10 e menor do que 19. Então, eu estou fazendo o quê? Uma comparação composta. Mas toda vez que eu for fazer uma comparação composta, eu tenho que usar o operador. Beleza? Condição null. Beleza. Então, eu tenho ainda as condições para tratar o null, né? Que é aquela questão do campo vazio. Porque eu não tenho como eu comparar. Se for um número, eu vou comparar com o quê? Com zero. Zero não é vazio. Se for um caractere com espaço em branco também não é vazio. Então, eu posso fazer algumas comparações para verificar se aquele campo está vazio. Se aquele campo estiver vazio, aí eu vou utilizar. Vou verificar. Por exemplo, select asterisco from tabela de produtos. Onde a descrição do produto is null, ou seja, está vazio. Ou então is not null, não esteja vazia. Ok? Então são as condições de null. Outra condição é para você trabalhar com conjunto. Tá? Então você pode trabalhar com not in ou só com in. Como é que funciona isso? Select asterisco from clientes. Então, estou dando um select para mostrar todos os atributos na tabela de clientes, onde o código do cliente não seja 10, 15, 20 ou 25. Ou seja, ele não esteja no conjunto 10, 15, 20 e 25. Se eu tirar o not aqui, ele vai me mostrar só os clientes cujo código sejam os números que estão dentro do conjunto. 10, 15, 20, 25. Tá? Então, se você quiser fazer uma condição para separar por conjunto, ajuda bastante quando não é em sequência. Ah, eu quero saber os 10 primeiros. Maior do que 1, menor ou igual a 10. Está numa sequência. Agora, se você quer saber especificamente, trabalhar com o conjunto é mais interessante. Beleza? Condição like. Ah, Fred, eu quero verificar numa determinada tabela, a de clientes, por exemplo, quais são os clientes que têm o nome começado com a letra G. Aí eu posso utilizar a cláusula like. Tá? Vou colocar o G e o sinal de percente. O sinal de percente é uma máscara. Então, tudo que tiver um G maiúsculo, o que vier depois, ele vai trazer. Ok? Ah, e se eu colocar, igual está aqui embaixo, ó, máscara no início e máscara no final. Aonde tiver o Silva, tanto no início quanto no final, qualquer coisa pode vir aqui no início, qualquer coisa aqui no final. O cara que chamar Silvano, por exemplo, ele vai trazer. O cara que chamar Antônio Maria da Silva, ele vai trazer. O cara que chamar Silva Rodrigues Costa, no começo ele vai trazer. Tá? Então, aonde tiver a máscara, quer dizer qualquer coisa. Beleza? Eu tenho também funções pré-definidas que eu consigo atrelar ao meu comando select. Tá? Eu consigo montar uma instrução select. Exemplos. Funções numéricas de única linha, como, por exemplo, mod. Todo mundo se lembra do mod? A gente vê isso na linguagem C, por exemplo.
que é o mod? É o resto de m dividido por n. Então, se eu der um mod, passar um valor, vírgula, outro, quer dizer que eu quero o resultado do resto de m dividido por n. Esse exemplo aqui, ó, eu não estou aplicando ele em nenhuma tabela. Eu estou dando os valores e mandando mostrar numa tabela de exemplo, que ela é muito utilizada como padrão no Oracle. Então, se eu der isso aqui, ele vai fazer o cálculo e vai me retornar o valor dentro de uma tabela. Mas eu posso aplicar isso aqui, por exemplo, em todas as linhas de um determinado campo de uma tabela. Por exemplo, se eu pegar um campo numérico, tabela de clientes. Tá? Vou mostrar todos os atributos da tabela de clientes. Não, todos não. Vou mostrar só mod campo cliente, vírgula 2. Só os pares. Oi? Vai mostrar só os pares? Isso, exatamente. São clientes e não quero condição não. Só isso aqui já está ótimo. Dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando só os clientes de código par. Porque eu vou pegar o resto, mod Z dividido por 2. É melhor eu colocar uma condição primeiro, né? Select mod. Vamos ver como é que esse cara vai ficar. Ele vai me dar o resultado. Se eu quiser selecionar só os pares, eu vou ter que aplicar uma condição aí, né? Para pegar o resultado igual a 0. Beleza? Mas aqui ele faz só o cálculo, só para a gente ver a utilização da função. Então, o que eu fiz? Peguei o código do cliente, dividi por 2 e mandei mostrar quem? O resto. Então, o cliente 1 dividido por 2, tá? Vai dar o quê? 0 ou 1. Outra função de única linha, funciona do mesmo jeito do mod, o trunc. O que o trunc faz? Ele faz o truncamento de um número. O que é o truncamento de um número, moçada? O que é um número truncado? Você pegar o número e retornar ele inteiro? Ou não? Na verdade, você não está tornando ele inteiro. Você só vai Retorna. prezar a parte decimal dele. Aquele número continua intacto. É só para mostrar. Você vai mostrar apenas o quê? Ele truncado. Então, o exemplo aqui, ó, 25.4897. Eu estou truncando ele o quê? Com apenas 2 casas decimais. Então, olha, retorna o número M, no caso aqui, M, esse número em decimais. N depois da vírgula. Então, se eu fizer isso aqui, ó, qual vai ser o resultado? Ele vai truncar um número com quantidade específica de casas decimais. Beleza? Ele vai mostrar 25.48. Notem que é diferente de arredondar, tá? Bom, nós temos a famosa concat, para concatenar strings. Tá? Então, eu quero juntar 2 strings. As 2 strings pode estar... Um exemplo clássico para você concatenar strings. Você tem uma tabela de clientes e aí você tem lá o endereço todo separadinho por campo. Então, você tem um campo logradouro. Aí o cara vai lá e vai preencher com rua, avenida, alameda, o que quer que seja. E aí você tem lá o nome do logradouro. O cara vai colocar o nome. Rua, o nome do logradouro, Rua Maria Isabela da Silva. Aí você tem outro campo número. Você tem um outro campo bairro. Você tem outro campo cidade, outro campo estado. E aí você precisa mostrar num determinado relatório o endereço completo. E aí você pode utilizar quem? O concat. Ok? Então você pode utilizar lá para concatenar strings. Eu queria mostrar uma determinada string, um determinado texto, tudo em letras minúsculas. Utilize a função lower.
O contrário, maiúscula, utilize a função upper. Eu queria ir lá no meu banco de dados e pegar só o primeiro nome. O cara, quando escreveu, né, o modelo físico do banco, ele não colocou separado lá nome e sobrenome. Colocou só o nome. E eu queria saber só o primeiro nome. Ou então eu tenho lá um campo de telefone que é do tipo string e eu gostaria de extrair dali só o DDD, que eu sei que tem tamanho de 2 números. Aí eu vou lá e utilizo um substr. O que o substr faz? Ele vai lá na string m e retorna a parte n dessa string. Então ele vai lá, conta quantos, vamos lá, select substr nome 10 a tabela de clientes. Só quero o cliente de código 15. Vamos trazer aquele tanto de informação, beleza? Olha lá, ele trouxe para mim quem? Vamos ver o nome dele inteiro? Luiz Fernando Marques Ribeiro. Ele trouxe para mim o que? Ele retirou os 10 primeiros dígitos e me devolveu o resto. Se eu falar que eu quero só um, ele vai tirar só a inicial. Opa. Deve ter um espaçozinho aí nessa brincadeira, hein? Ó. Vamos tirar, sei lá, 20. Ele foi lá e retirou os 20 primeiros e me retornou o restante. Beleza? O que mais? Mais funções caractere. Famoso length. Para trazer o quê? Retornar o tamanho da string. Igualzinho o strlen lá que a gente usava no Czinho, né? Para me contar o tamanho da minha string. Funções de data e hora. Algumas, pessoal, estou passando só as mais básicas, tá? Tem função, assim, para dar com pau. A gente vai ficar várias aulas só olhando função. Se vocês necessitarem de função, nada como dar uma pesquisadazinha básica, né? Então, ó, funções de data e hora. Eu tenho current date, que vai me retornar a data atual no fuso horário da sessão. O que é o fuso horário da sessão? Onde você estiver executando o seu SGBD. Beleza? Então, você está executando ele com o fuso horário aqui brasileiro, ele vai te retornar a data atual nesse fuso horário. Months between. O que o months between faz? Ele retorna o número de meses entre duas datas. Se eu passar, por exemplo, sysdate, que é outra funçãozinha que retorna a data atual do sistema. E uma outra data específica, ele vai falar quantos meses tem aqui, ó, entre a data do sistema e a data 8/2/73. Quem que é o sysdate? Ele retorna a data e a hora atual. Beleza? Do sistema, não da sessão. Ok? O sistema onde está instalado o seu banco. Funções de conversão. Eu quero converter uma string, né? Eu quero dar um padrão para ela. Então, se eu der um tuchar, eu posso pegar um campo numérico, valor, por exemplo, e colocar no formato de moeda. Tá? Então, ele vai mostrar esse campo valor, o valor que estiver lá na tabela, um formatinho de moeda.
Ah, eu quero mostrar a data num formato diferente, com o ano com 4 dígitos, dia, mês, dia e ano. Então, eu vou dar um to date e vai mostrar nesse formato. To number. O que eu vou fazer? Eu vou converter um tipo de dado num dado numérico. Tá? Então, select to number. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com a to number, porque o campo que você tiver aqui, ó, querendo transformar, você tem que tomar cuidado com se for um caractere. Opa, ó, a gente chegando aí. Se for um caractere estendido, por exemplo, você não vai conseguir converter ele em número. Mas é mais uma opção que você tem de função. Tem também a user. Retorna o nome do usuário da sessão. Então, você dá um select user from dual, aí para aparecer lá na tabelinha. Aí ele sabe com qual usuário que você está logado naquela sessão. Agora nós temos algumas funções analíticas. O que são funções analíticas? É quando você consegue fazer alguma análise. Que tipo de análise? Ah, eu preciso descobrir o quê? A média. Eu preciso fazer um somatório. Eu preciso contar. E assim por diante. Então, eu tenho funções prontas. A função AVG, por exemplo, ele retorna para mim uma média. Então, se eu for lá, por exemplo, na tabela de pedido itens e pedir uma média de valor, do campo valor, ele vai fazer o quê? Ele vai ler todas as linhas da tabela de pedido itens e vai somar o valor e dividir pela quantidade. Vai me dar o quê? A média. Outra funçãozinha analítica é a count. O que a count faz? Ele conta. Ele retorna o número de linhas, né, de acordo com a pesquisa. Select count asterisco, ou seja, todos os atributos são clientes. Então, ele vai ler todas as linhas da tabela de clientes e vai me trazer. Ou eu posso contar, por exemplo, da tabela de clientes, quantos clientes são da cidade de Uberaba ou do estado de Minas Gerais. Basta eu colocar qual que é o atributo aqui e colocar uma cláusula, né? Eu quero where, campo estado, igual mg. E ele vai trazer para a gente. Eu tenho também a função analítica max. Tá? Ele vai trazer o quê? O máximo daquele campo atributo. Se eu der um select max, valor, from pedido itens, ele vai ler todos os campos valor da tabela de pedido itens e vai me trazer o maior, o máximo. Mesma coisa com min, de mínimo. Tá? Ele vai trazer o valor mínimo. E por último, a função analítica sum, para fazer um somatório. Então, se eu quiser somar todos os valores da tabela de pedido itens, eu dou um sum campo valor. Se eu quiser somar todos os valores multiplicado por alguma outra coisa, é só aplicar um sum e colocar os atributos aqui dentro. Posso colocar mais de uma função dentro da outra, funciona normalmente. Tá? É só a gente saber utilizá-las. Eu tenho ainda as cláusulas de classificação. Essas cláusulas, elas entram no corpo da minha consulta select, como, por exemplo, a order by. Então, eu sempre vou priorizar select, from, where e depois o order by. Nesses dois exemplos aqui, eu não tenho condições. Tá? Eu não estou utilizando a condição where. Por isso, entrou o order by. Mas se eu tiver o where, eu tenho que utilizar primeiro select, depois from, where, e aí depois essas cláusulas. Tanto a cláusula de classificação, order by, que ele vai ordenar de forma ascendente ou descendente, quanto as demais cláusulas, que a gente vai acabar de ver aqui. Beleza? Eu posso ordenar pelo atributo,
Aí eu tenho que atributo cidade e nome, mandei ordenar pela cidade. E posso ordenar também pelo número do atributo. Eu tenho um atributo produto, valor e quantidade. O atributo produto é o primeiro, valor é o segundo e quantidade é o terceiro. Então, se eu colocar order by 2, eu estou ordenando pelo segundo. O padrão é o ASCII, de ascendente. Então, se eu colocar depois do 2 aqui um desk, aí eu mudo o padrão. Eu trago uma ordenação descendente. Beleza? Continuando com essas cláusulas. Cláusula de agrupamento. Então, segue aquela ordem. Select from where. Se eu tiver um agrupamento, é depois do where. Se eu não tiver nenhuma condição de agrupamento, eu posso colocar o group by direto. O que ele faz? Ele vai fazer um processo automático no banco, onde ele vai lendo todas as linhas e, de acordo com o agrupamento que você pediu, né, nesse caso aqui, eu estou dando um group by no atributo pedido. Toda vez que mudar o número do pedido, ele muda o seu agrupamento. Então, ele vai começar lendo. Na primeira linha, né, que vai retornar esse select, tem lá o somatório do valor e o número do pedido. Então, se o pedido é 1, ele vai trazendo quem? Ele vai agrupando todos os valores do pedido 1. A hora que o pedido mudar para 2, ele cria uma nova linha de consulta e vai agrupando todos os valores do pedido 2. Pedido 3, 4, 5, quantos pedidos houverem dentro da sua planilha. Ok? Bom, vamos dar uma brincada com esse cara? Então, vamos lá no exemplo. Select. Ele está dando isso lá em pedido itens. Então, pedido itens eu tenho aqui, ó, quantidade, tem valor. Então, vou mandar fazer o somatório do campo valor. From pedido itens. Opa, minha tabelinha de pedido itens. Vou dar um group by no pedido, número do pedido. Galera, tem um negócio muito interessante no SGBD da Oracle, que é isso aqui, ó. Notem que ele já marcou aqui. Isso aqui não é erro. Ele está te dando uma dica. Isso aqui é erro, tá? Em vermelho. Se você encostar o mouse aqui em cima, ele vai falar para você, ó. Nessa lista de select, ela está inconsistente com o group by. Por quê? Porque você está mandando fazer uma função onde ele está fazendo um agrupamento automaticamente. Ele está fazendo um somatório. Então, se você vai mostrar esse somatório e mais algo referente a ele, no caso o atributo pedido, você precisa criar uma cláusula, né? Você tem que utilizar o group by. Então, se você vier aqui clicar, ele já coloca para você automaticamente. Ó. Entendeu? Group by pedido. Fechei aqui com ponto e vírgula. Vamos lá. Olha, o que ele fez para a gente? Na tabela de pedido, eu tenho aqui ó, os itens do pedido 1, os itens do pedido 2, os itens do pedido 3, até o pedido 16. Então, eu tenho que ter 16 agrupamentos, correto? Então, o que ele fez? O primeiro agrupamento, ele somou as coisas que tinha aqui, ó, no campo valor do pedido 1. Então, ele somou 12 com 4, 16, com mais 16, 32, com mais 8, 40. Esses 4 primeiros aqui, ó. Então, esse primeiro agrupamento, pedido 1, 40. O segundo agrupamento, pedido 2, ou seja, aqui no caso, ó, pedido 6, pedido 11, vamos fazer um negócio para ficar mais bonitinho ainda? Order by, então vamos ordenar pelo pedido. Então, ó,
partir de agora está aqui, ó, pedido 1, 40, pedido 2, 7,9, pedido 3, 10,2, que também não quer dizer o valor, né, que deve ser pago pelo pedido 2, porque se eu quiser saber o valor, eu teria que colocar aqui, ó, o valor vezes a quantidade. Aí agora sim eu teria um agrupamento pedido 1 e realmente o valor a ser pago. Beleza? Pessoal, entendido essas questões de group by? Beleza, entendido. Olha. Eu tenho ainda a cláusula having, para a gente finalizar. O que é um having? É quando eu quero especificar alguma coisa lá do meu group by. Ou seja, é como se fosse uma outra condição do meu group by. Então, se eu fizer isso aqui, ó, tá aqui todos os meus pedidos, beleza? Ele agrupou os 16 pedidos que eu tenho aqui. Se tivesse mais pedidos, eu teria agrupado também. Só que eu quero que ele mostre para mim apenas as linhas com o pedido que extrapolou os R$ 100. Os demais não interessam para mim. Então eu vou lá e coloco isso aqui, ó. Having a minha funçãozinha com resultado maior do que 100, por exemplo. Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele restringiu para mim. Trouxe o pedido 5, 6 e o 9. É os únicos que eu tenho acima de 100. O restante está tudo abaixo. Deixa eu colocar maior ou igual, porque talvez tenha algum de 100 exato. É só esses três mesmo. Beleza, moçada? Claro aí? Beleza, fechou. Joia. Então, moçada, por hoje é só. Por hoje é só. Deixa eu parar a nossa gravaçãozinha. E aí, na semana